falar da greve do transporte coletivo, que continua, né, nessa sexta-feira em Bauru, é o 4º dia de paralisação. Parece que tem uma reunião programada para essa tarde lá em Campinas, né, para ver se põe fim ou não à greve dos motoristas e cobradores. Enquanto nada disso acontece, enquanto não tem busão na rua, presta atenção o que está acontecendo na cidade. Põe na quadrada, Eli. É uma maravilha, sobra lugar para sentar aqui no ponto de ônibus. E olha, bem estruturado, tem até cobertura. Só não tem mesmo é ônibus na principal avenida de Bauru, a Rodrigues Alves. É o principal corredor de ônibus da cidade. Mas a greve no transporte público aqui em Bauru chegou hoje ao seu 4º dia. Cerca de 100 mil pessoas prejudicadas diretamente. 224 ônibus estão nas garagens, não saíram para as ruas desde a última terça-feira até hoje. Há um impasse entre as empresas de ônibus e os funcionários e o sindicato que representa a categoria. E olha, as consequências disso começam a ser muito grandes e complexas, preocupantes para toda a cidade. Esse aqui, por exemplo, é o Calçadão da Batista, um dos centros comerciais mais importantes de toda a região. Ele ficou assim, olha, praticamente vazio durante toda a semana. O pessoal não consegue chegar à região central da cidade por causa da greve. Aqui, por exemplo, nessa lanchonete, são vendidos aproximadamente 200 salgados por dia, num dia de movimento normal. Desde que essa greve teve início na última terça-feira, a média de venda de salgados de 200 caiu para 30, 40 salgados por dia, uma queda muito grande no movimento. Eu vou conversar, inclusive, com o proprietário de uma loja aqui de confecções e calçados, conversar com o seu Brás. Seu Brás, o movimento caiu bastante, não? 70% mais ou menos. 70% de queda? É. Tá parado? Tá. Bom, e um outro problema é com relação aos funcionários também, que muitas vezes não conseguem chegar até aqui, né? A gente tem que buscar em casa. E as histórias se repetem, pessoas que dependem do transporte público e que estão nessa situação. Vou conversar com a Kátia, que presta serviços como diarista em vários apartamentos aqui nesse edifício. Ô Kátia, você mora no Geisel, né? Precisa de ônibus todo dia? Todo dia, preciso de ônibus todo dia. Bom, dentro do ônibus demora quanto tempo lá do seu bairro até aqui? Uns 15 minutos. Como é que você está fazendo agora? Quando não acho carona, vem a pé. Tem que sair mais cedo e caminhar. Tem que sair mais cedo e caminhar. Bom, e aí você sai daqui desse serviço à tarde e vai para um outro local de trabalho? Vou para um outro local de trabalho que depende de ônibus também. Mas como não tem, aí a moça vem me buscar, senão eu não iria também, perdi o dia. Bom, e toda essa situação pode ter reflexos também na questão da saúde. Eu estou em frente ao pronto-socorro central aqui na cidade de Bauru. Eu vou conversar com a Janice. O tio dela tem 75 anos de idade, está com hemorragia interna, uma situação complicada. Há 3 dias aqui sem vaga para internação, né, Janice? Isso, há 3 dias aqui sem vaga para internação. Bom, e você está nessa correria para tentar a vaga, inclusive no hospital estadual, mas como é que fica esse transporte? Não tem. Ou você depende de mototáxi, que é um absurdo, ou você não faz nada, você não sai de casa, porque no estadual não te dão informação nenhuma sem ser presente. E você não tem como agir. Você não tem, você fica simplesmente amarrado dentro de casa porque você não tem como agir. Você mora no Nova Esperança, né? Nova Esperança, isso. E o hospital estadual é do outro lado da cidade. E você não tem transporte, não tem saúde, não tem nada. Muito obrigado, Janice, pelas informações. Olha, uma audiência está marcada para hoje, daqui a pouquinho, às 1h30 da tarde, no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, em Campinas, envolvendo o sindicato que representa a categoria e também as empresas de ônibus. Tudo isso em busca de um consenso para que o serviço de transporte público volte a ser realizado aqui no município. Agora, essa história toda nos faz também pensar num problema que tem que ser, né, resolvido por essas autoridades responsáveis pela concessão de operação no transporte coletivo da cidade de Bauru. Qual é o problema? Mototaxista, gente. O que tem de clandestino, o que tem de aproveitador, o setor não tem uma regulamentação. Quem quiser trabalhar, trabalha. E a cidade não pode permitir, né, que esse tipo de situação aconteça. Estão cobrando R$25 para fazer a viagem, paga quem quer, a gente entende. Paga quem quer, paga quem quer. Mas se eles estão fazendo isso, operando na ilegalidade, é porque a cidade não faz nada. A administração deixa a corda esticar para ver até onde vai, né? Só que essa corda está presa no pescoço do outro lado, é do povo, né? E ninguém presta atenção nisso. Muitas cidades brasileiras já conseguiram resolver isso, regulamentar os mototáxis. Por que a administração da Endub não procura, né, saber como essas cidades resolveram e colocar o mesmo aqui na cidade de Bauru? Né? Não, nós vamos inventar a roda aqui em Bauru. A roda já foi inventada, gente.
A solução já foi tomada em outras partes do Brasil. É só apropriar-se da ideia e implantar aqui, ué, né? Mototaxista está sendo taxado, né, de aproveitador e por culpa deles.